Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra promovida pela Unicreia, a Universidade Corporativa do CREA Santa Catarina. O palestrante dispensa apresentações, depois nós vamos saber um pouquinho mais, direto com ele. Eu gostaria de pedir desculpas pelo nosso atraso, mas é porque nós tínhamos mais de 100 inscritos, então eu achei que o pessoal poderia estar em fila, né, atrasando nesse sentido. Por isso que a gente esperou um pouquinho. Mas sejam todos muito bem-vindos ao evento do CREA Santa Catarina, como eu já falei, promovido pela Unicreia, nossa universidade corporativa. E eu gostaria de chamar, para falar um pouquinho sobre o Ibracon, o engenheiro Joelcio Luiz Estocco, que é diretor regional em Santa Catarina do Instituto Brasileiro de Concreto, o Ibracon, e membro da diretoria da Associação Brasileira de Patologia das Construções. Por favor, Estocco. Boa noite, senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre um prazer contar com a presença de vocês aqui. Tem o laser point ali, por favor. Então, agora, inicialmente, a gente vai fazer só uma apresentação institucional do Instituto. Eu vou pegar só o laser point para conseguir passar. Obrigado, professor. Ok. A sala aqui é pequena e eu tenho que controlar um pouquinho meu tom de voz, que eu tenho por hábito falar com muita energia, com muita disposição, então vou procurar controlar um pouquinho esse tom de voz. Então, apresentar para vocês o que é o Ibracon, Instituto Brasileiro do Concreto. Ano passado, ele completou 50 anos, então a gente está finalizando a comemoração do jubileu de ouro do Instituto, que foi fundado em 23 de junho de 1972 e anualmente ele faz os congressos, que o nosso congresso agora desse ano vai ser aqui em Florianópolis. Cadê? Achei. Bom, está aqui o 64º Congresso Brasileiro do Concreto. O pessoal vai dizer, mas tem 50 anos e tem 64 congressos. Inicialmente ele era feito 2 vezes por ano e agora é anual e é itinerante. Esse congresso ele ocorre em cidades que são escolhidas ao longo do ano para sediar. Nós havíamos escolhido Florianópolis para que ocorresse em 2020, infelizmente tivemos a pandemia, né, professor, que não permitiu que ele ocorresse presencial aqui. E finalmente a gente conseguiu, então de 18 a 21 de outubro vai ocorrer aqui o congresso. E o que é o Ibracon? É uma associação de alcance nacional, considerada de utilidade pública, federal e estadual e sem fins lucrativos. Todos os membros do Ibracon são voluntários. São 4 pessoas só na parte administrativa, na sede de São Paulo, que são contratados. O restante são voluntários que participam para o desenvolvimento. O Instituto do Concreto é uma organização técnico-científica de defesa e valorização da engenharia de âmbito nacional, caráter associativo e de duração ilimitada. O Ibracon é o maior fórum de debate sobre o concreto na América Latina. E a gente vem desenvolvendo a evolução do conhecimento concreto há muito tempo. Então, qual é a missão? Criar e divulgar e defender o correto conhecimento sobre materiais, projeto, construção, uso e manutenção de obras de concreto, desenvolvendo o mercado do concreto, articulando seus agentes e agindo em benefício dos consumidores e da própria sociedade. Também pensando que é o foco do nosso congresso esse ano, a sustentabilidade. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente pensa em sustentabilidade. Nós contamos com 22 diretorias regionais, espalhadas por quase todos os estados do país, onde são 110 profissionais voluntários, desde a presidência até as diretorias regionais. Qual é o propósito de ser sócio? É fazer parte de uma comunidade de relacionamento, participar ativamente da dinâmica do processo de geração, difusão do conhecimento concreto, pesquisa e desenvolvimento, comitês técnicos, publicações.
Eu comecei a participar do Ibracon em 2004, quando houve o congresso aqui em Florianópolis. Em 2010, eu fui convidado para ser o diretor regional, e eu até estava falando, professor, desde lá até agora eu venho à frente da diretoria regional, quero ver se passo a batuta para os nossos colegas de diretoria que estão aqui. Mas eu tive uma oportunidade fantástica de conhecer pessoas que ajudaram a gente a desenvolver esse meio. Conhecimento do próprio professor, muito obrigado, professor, por estar aqui hoje. E não só o professor Paulo Helene, pessoas do mundo inteiro. Então, se vai no congresso, você tem a oportunidade de conhecer o presidente da ACI, pessoas que foram suas referências. Quem nunca leu o livro do professor Meta, o Mar Meta, né? Fantástico. Tive a oportunidade de conhecê-lo no congresso e desenvolver esse conhecimento. Então, a participação nos congressos nos ajuda muito. E é o associado, ele está nesse meio. Eu falo que mais do que ir para o congresso para assistir palestras, para assistir os trabalhos, também faz parte assistir, mas o relacionamento e o meio onde a gente conhece as pessoas que vão virar seus amigos pessoais. A senhora estava falando do professor Bernardo Tutiquian, foi ali que eu conheci, a gente teve oportunidade de participar com todo esse meio de pessoas que ajudam a desenvolver, colaboram com o desenvolvimento do meio do concreto. Então, e manter-se sempre atualizado, que é uma coisa que a gente precisa estar sempre em evolução. Eu estava assistindo uma palestra do professor Luiz Carlos Pinto, da URGS, sobre inovação. E ele mostrava lá uma frase que a gente precisa correr rápido hoje em dia para ficar no mesmo lugar. Se você ficar parado, você não consegue acompanhar a necessidade de evolução. E são nos congressos, os concursos, os debates técnicos, os eventos, que a gente consegue manter essa atualização. A gente vê na parte de medicina a obrigatoriedade de participar até para manter o seu título. Eu acho que a engenharia a gente precisava evoluir e acreditar mais na inovação e na velocidade com que as coisas acontecem. Então, os associados, nós temos aqui mantenedores 19, coletivos 15, sócios honorários 40, 510 sócios individuais, eu sou sócio individual, estudantes 397, que é o jovem profissional, que é o recém-formado, que é uma categoria que a gente abriu, que é o profissional que está começando a sua carreira, então a gente está abraçando para que ele consiga se desenvolver e criando seu patrimônio e evoluindo profissionalmente. Alunos de pós-graduação, até vejo colegas de pós-graduação aqui, que a gente teve a oportunidade de conviver e que fazem parte do nosso instituto. Representando todas as áreas, adições, aditivos, agregados, órgãos públicos, equipamentos, laboratórios, pré-fabricados, enfim, toda a cadeia concreta. Aqui, só para a gente entender qual seria o valor do investimento de cada um, então, a gente fala aí de sócio individual em torno de R$ 44 por mês, é um valor baixo. Pelo retorno que a gente tem, pelo que a gente tem de benefício. Certo dia eu estava caminhando aqui na beira-mar, e eu disse, poxa, eu gasto tanto dinheiro, porque eu vou sozinho, eu vou por minha conta. Ninguém paga para eu sempre vou por minha conta. Eu, inclusive, é uma das coisas, eu mesmo, diretor, eu pago minha inscrição no congresso. E eu digo, poxa, eu gasto tanto dinheiro com passagem, com hospedagem, coisa. Mas foi assim um raio que me passou pela espinha na mesma hora. O benefício que eu tive, o retorno que eu tive de tudo que eu aprendi e tudo que me trouxe profissionalmente é tão grande que esse investimento é irrisório. Uma coisa que não dá nem para computar. Mas foi assim, instantâneo. E é verdade. Como a nossa mestre de cerimônia, Cláudia, falou ali, eu além do Bracon, também faço parte da Associação Brasileira de Patologia, por ser uma entidade correlata. Mas
Ao Compact veio depois, o Ibracon a gente já vem participando e colaborando. Aqui, atendimento aos associados, sócio mantenedor, qual o interesse, sócio coletivo e o sócio individual. Então, o Ibracon está sempre pensando em cada item e cada um dos seus participantes. O Ibracon também colabora muito com a sociedade, com publicações, revista Concreto e Construções, práticas recomendadas. Eu tive a oportunidade de participar da formação de algumas práticas recomendadas, de colaborar com a revista, com livros. Inclusive, o professor fez a gentileza de trazer alguns dessas publicações, livros, revistas, que vão ser sorteados ao final da palestra aqui para os participantes. Então, alguns livros. Esse livro de materiais, esse verde aqui, é um negócio fantástico. Está na 3ª edição impressa. Ele tem o vermelho, começou com azul, depois foi para o vermelho e veio para o verde. E é um material que está em contínua evolução, com uma bagagem de todos os materiais que serve como material didático para muitas escolas de engenharia. A gente falou do professor Mar Meta, lá, que junto com o Paulo Monteiro montaram o livro de concreto, microestrutura, propriedades e materiais. Temos as publicações do Ibracon com revista científica. Temos a revista Concreto e Construções, que vai ser sorteado aqui 2 assinaturas anuais aqui para os participantes, que traz desde sustentabilidade, vida útil, durabilidade. Vejo muitas pessoas que estão aqui presentes, que estavam na palestra que foi feita lá no CREA, há um mês atrás, onde a gente falava de vida útil, durabilidade, garantia das edificações. Comitês técnicos sobre vários temas necessários e atuais. Eu participo aqui sobre procedimentos para ensaios e avaliação, durabilidade de estruturas de concreto, e cada membro tem essa oportunidade de participar do desenvolvimento desse material. Aproveita para conhecer e transmitir um pouco o seu conhecimento também. Durante o congresso existem os concursos técnicos, são mais voltados para os estudantes, são concursos fantásticos. Eu participei muito tempo colaborando com o Concrebol, que é um concurso onde é moldado um concreto em forma de bola, que tem que fazer um gol. Conhece, né? Já viu? E se desenvolve muito lá o aparato de proteção ao ovo, onde é o pórtico, o Did It Yourself, que é novo, que agora é a MC que tem colaborado com a gente. E é o que agrega muito esse meio estudantil e traz uma energia, uma vibe muito forte para a gente. E é muito bacana de participar, de presenciar a alegria que se tem. Então, os concursos técnicos são um grande atributo que o Ibracon trouxe. Tem o concurso Ousadia, esse ano o concurso Ousadia. Aqui estava o pessoal, eu vi alguém chegando dizendo que tinha muito trânsito, que estava difícil de chegar aqui. O Ousadia é justamente isso, desenvolver a mobilidade de Florianópolis entre o elevado do SIC e o Hotel Majestic. Um projeto interessante, né? O que a gente poderia fazer se a gente olhar a história da evolução de Florianópolis, como ela foi crescendo com as obras de engenharia, desde a ponte Ercílio Luz. Eu fico me imaginando hoje, a Beira-Mar Norte é de 1979, se não tivesse a Beira-Mar Norte. O túnel do Saco dos Limões, que também é agora, da década de 2000. Como isso trouxe melhorias para a cidade, como a gente precisa. Então, se vocês tiverem curiosidade de olhar lá as regras, o regulamento do Ousadia, vale a pena ver a justificativa de por que a gente fez isso. Existem trabalhos de pós-graduação que mostram que Florianópolis é a 2ª pior mobilidade do mundo, mobilidade urbana do mundo. E o justifica por quê? Por causa do maciço, aqui do Morro da Cruz e toda essa dificuldade de a gente fazer as vias. Então é um concurso voltado para o desenvolvimento da cidade, dentro
necessidade que a gente encontra no dia a dia. Então é bacana de participar. Fica aqui o nosso convite para vocês participarem, vai ser no Centro-Sul, o 64º Congresso Brasileiro Concreto, de 19 a 21 de outubro. A comissão regional é composta pela diretoria regional, que sou eu, o Eduardo e o Lucas, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas estão sempre à disposição de vocês para o que precisarem, qualquer dúvida, conversa, a gente está sempre por aqui. A diretoria hoje, representada pelo professor Paulo Helene, nosso diretor-presidente, também trabalha muito forte para a gente trazer esse benefício e a força do Instituto para a sociedade. Quero agradecer à Unicrea pelo convite, pelo espaço para a gente participar aqui, ao CREA também, o nosso presidente Kita, meu amigo de longa data, o Pellegrini também, que estava por aí, agora não veio. Então, agradeço muito essa oportunidade. E já falei mais... chegou o Pellegrini, mas está falando de você agora, Pellegrini. Bem-vindo. Então, já falei mais do que vocês esperavam, mas é o mínimo necessário para trazer. Agradeço a oportunidade e vou deixar a palavra com o professor, primeiro para Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigada, engenheiro Stocco. Eu esqueci de falar antes, essa palestra está sendo promovida pelo CREA, através da Unicrea, e com a parceria do IBRACON, né? Do Instituto Brasileiro, que também está na organização e na promoção dessa palestra. E um outro recadinho, essa palestra está sendo transmitida também ao vivo no nosso canal do YouTube e ficará gravada para quem depois quiser compartilhar, assistir novamente, ela vai ficar compartilhada ali no canal do YouTube. Presidente Kita Xavier, presidente do CREA Santa Catarina, a palavra é sua. Senhoras e senhores, boa noite. É sempre uma satisfação estar conversando com profissionais, engenheiros, colegas. Como o Stocco falou, nos conhecemos na universidade, colegas de faculdade. Tenho aqui colegas de profissão, estagiários, ex-estagiários, que agora são grandes profissionais. Então a gente tem uma gama de colegas conhecidos aqui dentro que nos motiva de estar aqui. Mas o que nos motivou a estar aqui e trazer o Paulo Helene foi a motivação que nós tivemos de estar presente no IBRACON em outubro. Mas o CREA vai ter um stand lá, o Sistema Confea CREA, e nós vamos estar divulgando o nosso serviço, das nossas entregas que nós estamos fazendo diariamente. Nós hoje estamos com um curso promovido pela nossa universidade corporativa, que é coordenada pelo Celso Albuquerque, e uma parceria com o IBRACON. E dizer para o Stocco também que, por diversas oportunidades, o CREA patrocinou a participação de muitas instituições de ensino, principalmente no campeonato Concrebol, e assim, já trouxeram alguns troféus aqui para Santa Catarina. Inclusive, já ganhei aquelas bolas lá que a massa específica tem que ser... Mas brincadeira à parte, né? O CREA sempre esteve parceira das instituições de ensino, principalmente daquelas que desenvolvem a qualidade, o ensino e o aprimoramento profissional. Por isso nós criamos a Universidade Corporativa, estamos com o edital de patrocínio. Logo, logo vocês vão saber aí, vão ter novidades de outros eventos que o CREA vai estar presente, né? Mas é muito importante falar para vocês que esse evento foi uma contrapartida dessa participação do CREA no IBRACON. O professor Paulo Helene, eu particularmente não fui seu aluno, mas participei de algumas palestras que o senhor proferiu. Tem o seu livro lá, o Stocco já disse assim, aquele livro já está com a edição esgotada, tem que pegar uma dedicatória no livro. Pena que eu não estou com ele aqui. Mas o senhor, tenho certeza, que orientou muitos mestrados, doutorados, e provavelmente muitos foram nossos professores. Então o senhor tem aqui muitos alunos, digamos assim, né? Seus discípulos. E é dessa forma que a gente quer participar ativamente. Trazer pessoas que conhecem, que é sempre bom ouvir, pessoas que conhecem o assunto para que a gente possa aprender algo mais. Nós estamos com um evento que nós vamos iniciar
na sexta-feira, o CREA Summit, vamos falar de inovação. Mas o que é inovação? Né? Fazer aquilo que é nossa obrigação, fiscalização, registro, julgar, enfim. Mas nós temos muitas ações que estamos à frente de outros CREAs. Estamos inovando a participação. Hoje, nesse espaço, o CREA tem um convênio com a CAT, onde nós estamos disponibilizando locais para que os nossos colegas possam utilizar e também fazer um network com aqueles que estão aqui desenvolvendo startups. O CREA tem uma sala lá em cima. Então, eu já deixo o convite a todos vocês que querem utilizar, usufruir desse espaço, agendar pelo nosso site, ou com o Rodrigo, enfim, para que a gente possa estar participando ativamente na vida de vocês. Também, ontem nós assinamos um convênio com o Sebrae, o CREA Acelera, que nós queremos trazer diversos eventos, e nós temos hoje 18 mil empresas. 90% dessas empresas são micros, ou médias, ou pequenas empresas. E é para essas pessoas, essas empresas, que nós vamos trazer o Sebrae e fazer grandes eventos. Aumentar a lucratividade, a produtividade, enfim, com foco na qualidade. Sempre. Instituições de ensino, empresas, profissionais, queremos os melhores profissionais do Brasil, em Santa Catarina. Porque onde tem a marca do CREA, tem a marca da qualidade. E hoje iniciamos a construção de um futuro. Por isso o nosso slogan, né? Uma história baseada no futuro. A história está acontecendo para vocês aproveitar o nosso futuro. Muito boa noite. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu sei que sua agenda é super concorrida. Foi a única data que nós conseguimos, né? Foi meio que de imediato, foi numa conversa que nós tivemos. A gente agradece de coração a sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Como o presidente falou, nós temos então o CREA Summit aberto para todos os profissionais. Acontece dia 7, no período da noite, dia 8, sábado, o dia inteiro. Estaremos aqui do ladinho, na ACM. As inscrições também são gratuitas. Vocês podem fazer no nosso site. Tem todas as informações sobre o evento, programação, tudo ali. Quando o presidente falou que a gente ia organizar uma palestra com o engenheiro Paulo Helene, eu falei, presidente, qual é o nome da palestra? Ele disse, coloca qualquer nome, porque o Paulo Helene já fala por ele mesmo. Não precisa nem saber qual é o nome da palestra. É só você dizer que é o Paulo Helene, que é o Papa do Concreto, né? Então, eu não vou apresentar, eu só vou chamar o Papa do Concreto para que possa falar com vocês, ok? Gente, boa noite, muito obrigado. Olha, eu fico emocionado com tantas palavras aí que não são verdadeiras, bem longe disso daí, viu? É que a gente vai ficando com mais idade e aí acaba tendo alguma participação. Muito obrigado, é uma honra para mim, é uma satisfação enorme. De fato, eu tenho muitos amigos aqui, queridos, ex-orientandos, né? Brilhantes, discípulos brilhantes, e o papel de todo discípulo é superar os mestres, né? Então, sem dúvida, muitos já me superaram e continuarão superando. Eu vou falar de um tema hoje. Eu quero agradecer também, Kita, Pellegrini, Estocco, todo o apoio que vocês estão dando para o nosso congresso aqui em Florianópolis. Já é a terceira vez, né? Eu acho que o congresso do Embracon vem para Florianópolis, foi em 2004, 2011 e agora 2023. E isso para a gente é uma satisfação, a cidade é agradável, as pessoas são agradáveis e o congresso também é muito bom. Muito obrigado, então, do apoio. Falar de um tema desse que me toca hoje não é agradável, né? Assim, eu prefiro falar das coisas que a gente conseguiu evoluir bastante. A gente tem recorde mundial de resistência de concreto em edifício, né, lá em São Paulo em 2002, concretos de alta resistência, concretos com fibra, agora ultra high performance concrete, são concretos novos, que inclusive espera-se a gente conseguir uma passarela bem leve, né, na entrada do congresso lá,
feita com concreto de alta resistência, sem aço, só com fibra. Então, são coisas que são gostosas de falar. Inclusive, tem uma apresentação que fala da história, da participação e a contribuição da engenharia e da arquitetura na história da humanidade, que também deixa a gente muito satisfeito. Quando a gente fala, então, de um colapso, de uma tragédia, a gente tem que ter em mente que a ideia é aprender alguma coisa para evitar que ela aconteça de novo, que ela se repita, etc. Eu quero lembrar para vocês, na década de 70, eu estava recém-formado, a maioria dos pais de vocês nem se conheciam ainda, um avião da Varig, um avião brasileiro da Varig, chegando na França, em Paris, um pouquinho antes de aterrissar no aeroporto de Orly, pegou fogo e caiu. Foi uma tragédia muito grande. Mas a lição aprendida dessa tragédia foi que é o seguinte: não podia mais fumar nos aviões, principalmente nos banheiros, porque foi diagnóstico que o incêndio começou no banheiro do avião. E eu acho, por exemplo, a engenharia aeronáutica é fantástica, né? Depois disso, ninguém mais podia fumar nos aviões. Quer dizer, a tragédia não se repete, cai por outras razões. No nosso exercício profissional, a gente orienta, fala, não pode fazer isso que vai dar errado. E muitos ainda continuam fazendo errado. A gente não tem a força que tem uma IATA, por exemplo, né? De dizer, olha, nenhum avião do mundo inteiro, de nenhuma companhia aérea, pode fumar no banheiro. E então a gente tem que estar sempre repetindo, falando. É o papel, né, dos professores, das classes, das entidades de classe e tudo, falar sobre isso. Nesse caso do edifício Champlain Towers South, é interessante, né? Porque foi um choque para todo mundo. Porque, primeiro, é num país desenvolvido. É o país líder do mundo hoje. O PIB dele é o dobro do da China. É 3 vezes o do Japão, que está em 3º lugar. Então é uma loucura, né? Realmente, a gente acha que eles têm uma boa engenharia e que tem um bom controle e que isso não devia acontecer. Depois, aconteceu num edifício cujo apartamento é avaliado em 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Quer dizer, gente que pode manter o seu patrimônio. O mínimo que se espera de quem tem um apartamento desse é que mantenha o seu patrimônio. E aconteceu isso. Num edifício que teve uma vistoria em 2018 e ele colapsa em 2021. Uma inspeção que não avisou que ia ter problema. Que não avisou que ia ter esse problema. Fez uma vistoria, fez um relatório de rotina e que tinha que juntar dinheiro para fazer alguma manutenção. Então, a gente fica muito surpreso, surpreendeu o mundo inteiro. Não foi um ataque terrorista, não teve um tremor de terra, não teve um furacão. Todas essas coisas que às vezes a gente coloca a culpa, né? Caiu porque, lembra aquela passarela lá no Rio de Janeiro que caiu porque a onda veio, uma onda fora de, né? A obrigação nossa como engenheiros é de dominar as forças da natureza. Nós, engenheiros civis, dominamos a força da natureza para a qualidade de vida, para a qualidade de vida das pessoas. Então, não tem vento que derruba edifício, não tem tremor de terra que derruba edifício. A gente sabe projetar e construir para enfrentar esses problemas, né? Esses desafios da natureza. Então, é uma lástima que essas coisas ainda voltem a acontecer, principalmente depois de 40 anos, onde a gente imagina que tem a manutenção. Eu coloquei aqui embaixo uma observação que é muito importante, né? Porque algumas vezes algum colega diz assim, poxa, você então está fazendo um relatório, está acusando A, ou B ou C. Primeiro não é papel da engenharia, nunca foi papel da engenharia
indicar ou acusar pessoas, né? Quem é culpado. Quem é culpado é problema da justiça. A nossa discussão é técnica, sempre foi técnica. Nós não temos papel nenhum de crucificar um colega. A gente tem o papel de dizer o que é que aconteceu, a origem do problema, porque onde que foi a falha, aprender com aquilo. Agora, cabe à justiça, à polícia, etc., tomar as providências que achar necessário. Então, essa ressalva é importante, ela apresenta apenas para fins educacionais. As hipóteses, opiniões e pontos de vista expressos nesta apresentação representam a opinião do autor e não representam uma oposição oficial legal do poder público, do IBRACON, que eu estou presidente, mas que vai mudar logo. Nesse ano já tem eleição, da PhD Engenharia, da USP, da Alcompat, ou seja, das entidades que eu participo, tem alguma posição. Não representa, é uma opinião técnica com fins educacionais. Tá? Bom, esse construtor, em 1981, construiu 2 edifícios iguaizinhos, a Torre Norte e a Torre Sul. Depois ele construiu em 1994 uma terceira torre, né, a Torre Leste. E todas elas têm 12 andares, ou seja, um edifício relativamente baixo para os padrões brasileiros. E é em forma de L, quer dizer, bastante estável. Tá? E o colapso aconteceu às 1h30 da manhã, com 98 mortos. Uma lástima. Então aí a gente está vendo os edifícios, um desenho deles, que foi publicado por eles mesmos. E a gente vê claramente aqui, vamos ver se eu consigo, aqui, ó, sair da frente. Essa laje aqui, que eu vou chamar de laje de recreação, ao lado da piscina, é a primeira que colapsou. E ela desencadeou o colapso desta parte, depois da amarela, da verde e da azul. Todas elas numa sequência muito rápida. Mas entre essas duas aqui teve uns 9 minutos de diferença, né? Ou seja, em geral, as estruturas avisam que elas estão com problema, que alguma coisa vai acontecer. Quem conseguiu ouvir esta parte, à 1h30, estava acordado à 1h30 da manhã e conseguiu perceber que a estrutura estava ruim, saiu aqui do apartamento e foi para a portaria do prédio que fica nessa rua aqui principal, nessa torre que não caiu, nesse pedaço que não caiu. Então, se salvou. Quem procurou descer as escadas aqui mesmo não se salvou. Alguns viram, tem o relato disso por telefone, mas depois a pessoa morreu, lamentavelmente. Mas é importante a gente ter essa consideração de que o problema começou nesta laje aqui. E por que se propagou é uma das questões que eu espero responder. Então, alguns apartamentos que tem o registro, é uma pessoa aqui no 410, no 611, no 111, e conseguiram se salvar. Outras só fizeram o relato dos acontecimentos. Isso tudo está registrado e a gente pode acessar com hora marcada no telefone e tudo mais. E quais os sintomas que aconteceram um pouco antes? Tem um registro de uma pessoa aqui na rua, um pouco antes, que tinha visto que na entrada da garagem tinha caído aqui uma quantidade de entulho parecido com concreto caindo da laje, né? Mas alguma semana antes, alguns dias antes, tinha ocorrido esse vazamento. E isso é muito sério, quer dizer, uma laje que está impermeabilizada, uma laje de piscina, de recreação, não tem que ter vazamento. Se um dia ela tiver vazamento exagerado, é para tomar cuidado. É para tomar muito cuidado, porque esse é um sintoma que sempre aparece antes de um colapso nas lajes de recreação, como eu vou mostrar, que aconteceu em alguns edifícios aqui no Brasil, eu vou mostrar um deles somente. Então, a primeira lição seria:
Fique atento e escute os gritos da estrutura, pois podem ocorrer acidentes graves e colapso em qualquer idade da estrutura. Todas as estruturas advertem que estão prestes a colapsar. O desafio é saber, claro, que o ideal é que elas apresentem uma fissura antes, né? Mas se ela começar a apresentar ruído, o Areia Branca começou a apresentar ruídos fortes de ruptura no domingo e colapsou na quinta-feira, o Areia Branca lá em Recife. O Palace 2 começou a apresentar ruídos 2 ou 3 dias antes, foi evacuado, as pessoas que morreram porque não quiseram sair, não atenderam ao pedido da engenharia de que saísse do prédio. Eu moro no 20º andar, eu fico sempre atento com o meu prédio, porque não dá para sair rápido do 20º andar. Bom, é claro que depois disso, aí vários prédios foram interditados lá em Miami, né? E as pessoas reclamam que, né, o prédio foi evacuado, enfim. Bom, tema interessante que os Estados Unidos fazem, que nós não fazemos. Eu não sei, Pellegrini, que talvez isso a gente possa até, junto, e o Conselho, como entidade maior da engenharia, pode ajudar nisso. Tem um portal transparente, eles puseram tudo nesse portal aqui, ó. Tudo que vocês quiserem é público, acessa ao projeto, o que o condomínio fez, quem que ele contratou, que reformas que ele fez, o relatório está aí, as fotografias estão aí, pede para as pessoas mandarem informações e colocarem nesse site, ou seja, é muito bacana isso, é um portal. Então, rapidamente, um resumo, dia 24, colapsou, no dia seguinte já tinha 6 engenheiros, 6 eles chamam cientistas, né, do NIST, National Institute for Science and Technology de Nova York, eles já estavam lá para acompanhar os bombeiros. Por exemplo, eu fiz um trabalho num edifício que colapsou lá em São Paulo, recentemente, por incêndio, e os bombeiros não deixavam eu entrar para ir lá retirar pedaços de concreto para examinar. Não deixavam entrar nem ninguém da engenharia. Os policiais não deixavam entrar ninguém da engenharia. Eu precisei falar com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, o secretário de Segurança, para dar uma ordem para que eles deixassem eu entrar, quer dizer, e retirar a amostra, etc., fazer o trabalho de engenharia. Porque os bombeiros e os policiais, eles destroem todas as provas técnicas que a gente pode ter para entender por que aconteceram. E a gente não entra no espaço inicial deles, enquanto tem gente morta. Bom, aí, já no dia 30, eles já formaram um time, já nomearam um time que seria o responsável de fazer o relatório, e continuam fazendo até hoje, prometeram para 2025. E esse time não interfere nas questões de culpa, da questão judicial, da questão criminal, não interfere, ele está lá para resolver a questão técnica, esse é o nosso papel. Os americanos têm isso muito claro, muito claro. Quer dizer, esse grupo, a investigação deles é determinar a questão do diagnóstico, não é saber se quem foi culpado ou quem... Tá? Isso é problema da justiça. Agora, recente, nós estamos em julho, dia 31 de maio, eles deram essa notícia aqui de que conseguiram alugar um segundo espaço, né, um segundo galpão, para colocar as peças que foram retiradas dos escombros. Imagine, né? É muita folga, né? É muita folga. Eu fiz um diagnóstico lá em São Paulo com um tramo de pilar, um tramo de viga e um tramo de laje. Eles têm 700 peças para examinar. Quer dizer, não dá para competir com os americanos, tá certo? Compensação, eu acho que gastei, sei lá, 50 mil reais, eles vão gastar 22 milhões de dólares para fazer esse diagnóstico.
22 milhões de dólares. Está isso publicado também no portal. Eles retiraram muitos pedaços, muitas para inspecionar, né? Então, essa segunda lição é transparência, criar um portal de acesso público, valorizar a pesquisa técnico-científica com a polícia e bombeiros desde o primeiro dia, para a gente poder estar junto com os policiais e os bombeiros para fazer a nossa parte técnica e nomear uma equipe multidisciplinar. Tanto vale para acidentes com obras públicas quanto obras privadas. Isso é a ideia da gente. Por exemplo, por que eu digo isso de transparência? Lá em São Paulo, uma construtora espanhola, que tem um convênio para fazer o metrô, um trecho do metrô de São Paulo, atingiu uma galeria de esgoto na Marginal. Deu um prejuízo enorme. Foi constituído um comitê de crise. Até hoje, nunca se viu o projeto do metrô, nem o projeto da galeria de esgoto. Como é que pode uma coisa dessa? Tudo é escondido, tudo não aparece para o público, né? Muito diferente da posição dos americanos, que tudo é transparente. Bom, não há dúvida sobre a sequência, há um consenso sobre a sequência. Então, qual que é a dúvida? A dúvida é qual foi o gatilho, por que uma parte se propagou à outra e por que depois de 40 anos. Tá? Eu devo apontar para aí ou para cá? Para cá mesmo, né? Tá. Nesse site que eu coloco ali em cima, essas informações são todas públicas, né? Não estão em segredo de justiça. A gente vê aí o projeto, então a gente tem condições de saber como quais eram as dimensões e tudo mais, né? Do trecho colapsado, esse trecho que não foi colapsado, ele depois foi implodido, tá? Hoje não existe mais nada lá, foi implodido na sequência. Mas nesses projetos todos dá para a gente ver a armadura que tinha, por exemplo, na laje na face superior, armadura na laje na face inferior, armadura na cabeça dos pilares, porque não tinha viga. É laje plana, armada. A gente usa muito no Brasil laje plana protendida, e lá era laje plana armada. Então a gente tem todas essas informações das armaduras que tinha lá, tem o projeto todo detalhado. É interessante ver na documentação pública que no dia 22 de agosto de 79, nesta região aqui, onde depois a gente vai ver, tem aqui um jardim, né? Onde a gente faz o jardim, e aqui são estacionamento de carro, e aqui estacionamento de pedestre, aqui é só para pedestre, área de lazer, e aqui é pedestre e carro. Nesta região aqui, portanto, mais carregada, tinha uma viga, desenhada uma viga, que sumiu essa viga no projeto definitivo de 1980. Então, eles inicialmente tinham uma viga para suportar as cargas maiores, depois eles suprimiram essa viga. E dá para a gente encontrar as armaduras e ver as dimensões dos pilares. Então, a torre que não caiu tinha pilares de seção quadrada de 61 por 61 centímetros e essa armadura que está aqui. Mas essa laje caiu. A laje aqui da recreação tinha pilares de 36 retangulares por 46 e com essa armadura superior e inferior. E o edifício que caiu, está mais para lá, eram pilares de 41 por 41, de seção quadrada. Este é um muro de divisa. Devia usar. Eu fico na frente de vocês, vou ficar um pouco para o lado de cá. Esse é o muro de divisa aqui embaixo, né? Muro de divisa da face sul, ele chama muro de divisa da face sul. A primeira fila de pilares que suportam essa laje, estou atrás de você, está aqui, né? Então, isso aqui quase 8 metros, 7,50 metros, como a gente vê lá no lateral.
Se eu perder, por qualquer razão, esse apoio aqui, por alguma razão, por exemplo, fissura e corrosão de armadura, que é uma das hipóteses que eu vou mostrar para vocês, para os senhores, a gente fica com o balanço de 8 metros. Então, é claro que essa laje vai cair de forma progressiva, que é uma das hipóteses fortes, é a primeira hipótese de colapso que a gente levanta. Ela estava engastada. Ela estava engastada, como vocês estão vendo aqui, né? Com estas armaduras que estão aqui, na face superior e na face inferior, com estas armaduras pesadas, ela estava engastada, inicialmente. Mas no colapso a gente não acha nenhuma armadura aí. Porque justamente é como uma marquise. Quando a marquise cai e o fotógrafo ou jornalista vai lá e fotografa e fala, pô, não estava armada, não tem armadura. Mas não é que não estava armada, é que deu corrosão e a armadura seccionou. Então só quem é engenheiro sabe que está lá a marquinha da armadura como se tivesse cortado com uma faca. Bom, então aí vocês já podem ver a primeira situação. A gente acha que este pilar e este pilar foram os mais carregados, porque tem o jardim aqui, né? Tem a terra, 40 centímetros de terra, mais os carros estacionados, que vocês veem que no dia do colapso estavam todos os carros aí, não tem nenhum faltando, e mais as pessoas que andavam por aqui. Então a carga nessas cabeças de pilar é 1.200 quilos por metro quadrado. A gente fez uma estimativa. E dá 1.200 quilos, fica um pouquinho na frente de vocês. E aqui vocês podem ver, o muro de divisa não tem nenhum restinho de armadura pendurada. Não tem nenhum restinho de armadura pendurada aqui, nesse muro. Então, onde é que é a armadura? A armadura cortou na hora do colapso. Então, a pergunta, ela foi antes ou ela foi depois? Né? Se eu imaginar que o processo começou aqui, que é a nossa proposta, ela foi antes. Bom, se depois a gente imaginar que foi aqui por punção aqui e corrosão de armadura também, que pode acontecer nessas cabeças, então lá foi depois. Mas mesmo assim estava muito frágil, porque cortou toda a armadura, não sobrou nenhum pedaço. Quando uma marquise nova cai, por escoramento insuficiente ou por posição da armadura que eu coloquei errada, ela cai, a armadura fica lá. A gente vê pedaços de armadura. Quando ela cai por corrosão, você não vê pedaço nenhum. Ela fica como se fosse cortada com uma faca. Então, aí onde tem a jardineira, os carros e tal, são os pilares que a gente considera crítico. Projeção da torre, aí a região que caiu, que dá para ver claramente. Lá são pilares de 41 por 41, aqui de 61 por 61. Bom, do projeto todo, dá para ver que da garagem, o primeiro andar, né, o térreo, segundo andar, terceiro andar, etc., era um concreto de 41 nos pilares, 41 megapascal. Depois, do quarto ao sétimo, 34, e nos últimos andares mais altos, 27. Era incrível, né? Porque isso aqui há 40 anos atrás, eles já faziam os concretos, os pilares com concretos diferenciados. A gente usa 25 o tempo todo, ou 30, ou 40 o tempo todo. Bom, então tá lá. Concreto de pilares da garagem até o terceiro andar, 41,4. Concreto das lajes até o oitavo andar, 27,6. A armadura dos pilares, dá para saber a armadura dos pilares 61, dos pilares 41. Taxa de armadura elevada. Olha, esse daqui passa o limite da norma brasileira. Esses dois aqui passam o limite da norma brasileira. Armadura grande, pesada. O limite é 4% no Brasil. A armadura do pilar, 36. Espessura da laje, 25 centímetros no térreo e depois 20 centímetros no andar, tipo sem viga, tá? Armadura plana. Aqui a armadura, enfim. E não foi encontrado detalhe de armadura de punção. Aí são os restos para a gente ver que realmente tinha muita armadura e não estava corroída. Armadura grossa, eles usam bitola 32, 40 milímetros.
a gente usa geralmente bitola bem menor. Olha a taxa de armadura desse pilar, né? Bastante aço. Bom, esse negócio de punção, tem muita gente que às vezes não sabe muito bem como que é punção e tal, é natural, porque não acontece toda hora. Só acontece quando a gente começa a fazer laje plana, sem capitel ou com capitel. Aqui é uma piscina que a gente está enchendo que a gente já desconfiava que ela estava mal dimensionada. E para mostrar isso, começamos a encher. E ela está apoiada em 4 pilares no fundo, na laje de fundo, mais as paredes, né? Mas na laje de fundo, no meio da laje de fundo, pega a maior carga, 4 pilares. Isso é no Brasil. Não tem nada a ver com o caso lá dos Estados Unidos, é só ilustração. E sem encher a piscina já começou a vazar, ó. Mesmo tendo capitel, ela começou a vazar no entorno porque estava havendo punção. Esforços na cabeça de punção, como vocês estão vendo aí. São fissuras invisíveis nessa face. A fissura visível é na face superior. Na face inferior eu não vejo, mas a água passa. Porque a acuidade visual é 0,1 milímetro. A minha deve ser 0,9. Então a acuidade visual é 0,1 milímetro. A gente não vê, né, lá, mas a gente vê a água passando, né, como se fosse através de fissuras, mas na verdade é na face de cima é que ela está corroída. Claro que a gente parou de carregar, tirou a água e teve que reforçar, certo? Por causa desse fenômeno de punção. Então, nesse livrinho que eu tenho lá, a gente indica que, olha, a fissura aparece na cara de cima e tem esse jeitão, assim, mas né, a gente tudo é teórico. Na verdade, chega lá, é parecido com isso, mas não é exatamente isso. Esse é um furo que aconteceu na laje lá de Miami. Bom, aí um caso aqui no Brasil que foi noticiado, como vocês estão vendo, conhecido, já foi recuperado. A empresa é muito séria, né? Também uma laje de recreação. Ó. Olha que laje de recreação bacana, linda, maravilhosa. E que, infelizmente, depois de 6 anos de idade, caiu. Colapsou. Ó, todos os pilares por punção, ó. Essa é protendida, essa laje é protendida. Ó, todos os pilares aqui, ó. Olha os pilares, tá vendo? Tá. Furaram a laje. Por punção, claramente por punção. E por que não levou junto as 3 torres, como aconteceu nos Estados Unidos? Porque o projeto tinha robustez. Projeto que tem robustez, ou seja, que tem alguns mecanismos que não transferem os esforços de um pedaço a outro. Isso daqui é... Dá para passar um filminho aí, por favor? Esse filminho, ele está ligando. Isso aqui é uma câmera lá, à noite, às 3 horas da madrugada, tá vendo? Às 3 horas ali em cima, começou a dar problema a 1 hora. Se a gente soubesse o que sabe hoje, a 1 hora a gente já pegava a família e caía fora. Ia passar uns 5 quarteirões do prédio. Mas eles estão procurando, ó. Por quê? Porque desde a 1 hora começou a estourar a estrutura. Então, dava um estouro aqui, dava outro estouro ali, né? Ruídos fortes à noite. E o síndico e o zelador, etc., começaram a andar com lanterna para querer achar onde da onde que vinha aquele barulho, como se fosse um ladrão, sei lá, um negócio que não, cai fora, cai fora. Cai fora. Não fica procurando isso. E eles estão procurando, então eles vão aparecer aqui, ó. Eles vão aparecer aqui daqui um pouco, porque juntou mais gente, era 3 horas da manhã, e aí veio mais gente, aumentou, e eles estão procurando. Por sorte, quando colapsou, eles estavam em cima da laje, então eles não morreram, mas um dos porteiros estava embaixo da laje, na garagem, procurando onde é que estava, da onde que vinha o barulho, né? E
faleceu. Eles vão entrar lá naquele cantinho lá, ó. Daqui a pouco eles entram aqui e a laje cai. Quer dizer, graças a Deus, eu digo graças a Deus, eu trabalho nisso, fiz curso sobre isso, dou aula sobre isso, mas eu nunca tive numa situação dessa. E se Deus continuar me protegendo, eu não quero estar, porque é muito difícil da gente tomar uma decisão. Mas se eu puder recomendar a vocês, não procurem. O Areia Branca deu explosão, o Palace 2 deu explosão 2, 3 dias antes. Esse daí deu 2 horas antes de cair, desde a 1h da manhã, estava explodindo, porque é laje protendida, caiu, né? Laje protendida, então não tem jeito, né? E a recomendação que eu faço é isso: ouviu o barulho de ruptura, cai fora. Não dá para fazer nada. Aqui. Oi? Olha, aqui vocês veem que a famigerada mancha de água, né? Que eu falo, que sempre acontece nesses locais, porque tem água na estrutura e eu acho que ela espreme que nem uma laranja e a água aparece. Não é da piscina. Aqui a laje desceu entre a 1h que começou o ruído e as 3 horas e pouco que rompeu, a laje desceu uns 15 centímetros. Mas quem que vê isso? Quem que vê isso? Agora a gente vê pela câmera, mas quem que vê isso lá na vida real? Bom, por que não transmitiu para as 3 torres aqui do lado? Porque tinha uma dilatação aqui. E no projeto americano estava tudo engastado. E nessa daqui tem uma dilatação. Essa dilatação foi o que salvou lá. Na primeira, lá nos Estados Unidos é uma garagem só, aqui são 2. A primeira garagem está apoiada no console, lá em cima, numa mesa, está apoiado, ó. Dilatação. A de baixo que é contínua. Essa de baixo atrapalhou bastante, fissurou esses pilares aqui, ó. Essa de baixo, mas a de cima conseguiu salvar e não trouxe as torres juntos. Esse é a visão. Aqui a gente vê os carros, né, caídos. E aqui a gente pode ver os carros, enfim, esmagados aí. E aqui os pilares cisalhados, ó. Esse pilar aqui cisalhou, esse pilar aqui cisalhou. Mas mesmo assim, eles não estavam suportando a torre, eles estavam um pouco afastados da torre. E eles não transmitiram para a torre, porque senão a torre poderia ter ido junto, como foi a americana. Bom, aqui já fazendo a limpeza e vendo que realmente o fenômeno é um fenômeno de punção. Eu fico na frente de vocês, né? Está tudo bem? Não atrapalha muito? Senão muda de lugar ali, não sei. Tá. Bom, isso daqui é a armadura de punção, que não tinha lá, tá? Não tinha essa armadura de punção. A armadura de punção é a armadura vertical, gente. É vertical na cabeça do pilar em laje plana, não é horizontal. Não é só a armadura de cima e de baixo que resolve, tem que ter uma vertical também. Os esforços que aparecem exigem que você tenha na cabeça mesmo que você não tenha capitel, que você tenha pelo menos alguma armadura vertical. Se não tiver isso, a laje não foi armada para punção. Então quem está construindo, né, faz parte de uma equipe que está fazendo aquela obra. Então o cara pega o telefone, liga para o projetista e fala: meu, vem cá, essa laje plana não tem armadura de punção? Você tem certeza que não precisa armadura de punção? Tem que falar. Nos Estados Unidos eles usam muito isso daí de estude, né? Estude que a gente fala, estude, que é uma armadura também vertical, mas já vem pronta, pré-fabricada, que você coloca dentro do capitel.
Então, as falsas hipóteses do gatilho: corrosão de armadura nos pilares, estrutura com laje plana sem vigas, efeitos ambientais de sumidouros e corrosão da armadura perto. Isso é o que a mídia falava. A mídia falava essas coisas que vocês estão vendo aí. Então, a primeira coisa, por causa do relatório que foi feito de inspeção em 2018, tinha essa fotografia onde aparecia esta armadura corroída no pilar. No único pilar, esta armadura corroída. Isso aí derruba prédio? Hein? Professor Estocco, derruba? Não, jamais, né? A gente está cansado de ver prédio com corrosão de armadura. Vai corrosão de armadura muito mais intensa do que essa, né? Olha esse caso aqui, olha esse caso aqui. E as pessoas estão morando no prédio, para. Corrosão de armadura avisa com muita antecedência. É uma febrinha leve, é uma dor de cabeça. Ela avisa que você pode ter um problema mais grave futuramente se você não se cuidar. Agora, não é então. A corrosão de armadura dos pilares não derrubou o prédio. A estrutura com laje plana sem viga, está cheio de edifício com laje plana sem viga, é só projetar direito. E efeitos ambientais? Toda a Flórida é calcário, tem muitas cavernas. Então, lá de vez em quando acontece isso. Desaba o teto de uma caverna. Então foi aventado que poderia ter sido isso que derrubou o prédio. E depois se confirmou que não tinha caverna nenhuma lá embaixo do prédio, tá? Então é falso também. Isso daí é tão complicado que esse maluco aqui, Elon Musk, ele tem uma empresa construtora e ele quer fazer metrô na Flórida. Então ele dá até um prêmio de não sei quanto aí, 100 milhões, para quem conseguir, uma ideia boa para startup, vai faturar. Quem conseguir fazer metrô em rocha calcária, tá? Se conseguir fazer metrô em rocha calcária. Por que não tem metrô em Miami? Vocês, quem conhece Miami, sabe que não tem metrô. É uma das cidades americanas que não tem metrô. E ele quer fazer metrô lá. Então, se alguma startup se animar, vai em frente aí, porque é difícil de fazer metrô onde tem rocha calcária. Corrosão de armadura da laje perto da piscina. Também, a mídia também falou isso. Olha, está corroído, veja como tem corrosão na parede da piscina e tal. Foi isso daí que derrubou o prédio. Não foi, né? Não tem nada que ver isso daí. Pô. Ó a piscina aqui, ó. A piscina está cheia d'água. O prédio colapsou tudo, a piscina nem tomou conhecimento. Ela tem corrosão aqui nela, aqui em volta, não foi ela que derrubou o prédio. Para, pô. Né? Não tem nada que ver. Então, nenhuma dessas daí. Então, quais são a terceira lição? Manter visão crítica das notícias na mídia, por mais que pareçam verdadeiras. As que eu acho que podem ser as verdadeiras são essas daqui, né? Não está escrito verdadeira entre aspas, porque eu não sei se são. A primeira é a do muro de divisa, que eu vou justificar agora rapidamente. A segunda é punção, porque estava projetado no limite a punção na cabeça dos pilares. E a terceira é recalque diferencial, porque estava tudo engastado. Então, a primeira delas é nesse muro aqui, ó. Esse muro aqui são quase 8 metros, 7,50 metros. Se eu perder esse apoio aqui, que está engastado aqui e apoiado, se eu perder, vai ficar em balanço e vai propagar a ruptura dessa laje. E por que isso aconteceria? Porque estava tudo engastado e no total são 56 metros de estrutura engastada. 56 metros, desde aqui dessa face até o muro. E como essa parte aqui é pesada, tem pilares maiores, tem 12 andares e tal, então o centro de gravidade, né, das forças está aqui. Então, essa maior tração, quando desce retração aqui, movimentação térmica da estrutura,
encolhimento, é lá, é puxar aquela ponta lá. Então aqui é onde aparece a maior tração. E como aí aparece a maior tração, pode aparecer uma fissura, que ninguém vê, se não for um especialista de inspeção. Ele não vai procurar uma fissura aí. E quando a gente tem uma fissura, é como se fosse uma faca cortando a armadura, porque dá corrosão nesse trechinho da armadura, ainda mais lá perto do mar, né? Estava a 50 metros do mar. Cloreto, dá uma corrosão forte aqui e corta essa armadura, né? Então aqui a gente está vendo um exemplo ali, a espessura de carbonatação, uma fissura. No caso da fissura, a carbonatação entra. Se eu tiver uma armadura nessa posição, eu vou ter uma corrosão localizada no local da fissura, e forte, intensa, que eu não vejo direito. Olha aí ela. E aí, por exemplo, eu já vistoriei muito reservatório de água com laje dupla, laje tipo caixão perdido, que tem 2 mesas, e a mesa de baixo cai sozinha por corrosão, sem carga nenhuma extra. Como vocês estão vendo aí. Aqui é o caso de uma fissura que vocês estão vendo aqui, o caminho da fissura. O resto da armadura está íntegra. Aqui a armadura está íntegra, é o cátodo. Lá a armadura está íntegra, o cátodo. E aqui não tem mais nada no lugar da fissura. Bom, a gente acha que isso aconteceu aonde? Aqui, nessa região. Por causa dos 56 metros. E se a gente olhar mais de perto, a gente não vai achar armadura lá. Isso aqui foi depois da implosão, foi tudo demolido. E a região onde eles demoliram com implosão, olha como está cheio de barra de engastamento na periferia. Cheio de barra de engastamento. E lá no fundo não tem. Mais uma prova de que realmente lá no fundo não houve, olha lá, ó, não dá, a gente não acha nada, só acha uns pontinhos de corroídos, né, da armadura, mas não acha a armadura inteira. Bom, em abril de 21 de 2022, eu já tinha feito essa minha apresentação lá para a Alcompat, da nossa associação internacional, e o jornal Miami Herald também publicou essa observação de um outro pesquisador, né? Ele falou a mesma coisa, ele mostrou que o encontro lá daquele muro tinha deficiências e tinha corrosão de armadura, sinais de corrosão de armadura. Portanto, que devia haver uma fissura aí. Então, essa é a primeira hipótese. E a gente pergunta, como que isso não foi visto? Esse é o relatório que também está na documentação do consultor que fez o diagnóstico lá da estrutura. E ele concluiu essas coisas que vocês estão vendo aqui e chamou a atenção de que a falha da impermeabilização da laje de recreação estava causando problemas estruturais. Mas ele não provou nada. Isso aqui é um projeto de recuperação. Ele não fez pacometria, ele não fez esclerometria, ele não fez ultrassom, ele não extraiu testemunho, ele não mediu o cobrimento, não mediu o módulo, não mediu a resistência, não mediu espessura de carbonatação, não mediu presença de perfil de cloretos, não registrou a geometria das fissuras e nem disse quais eram as áreas problemáticas. Gente, pelo amor de Deus, não estamos mais na época do camarada ir fazer uma inspeção de um prédio, tirar fotografia, né? A fotografia, olha para cima, olha para baixo. Não, tá firme, tá tudo bem, não tem problema. Para. Né? Isso a gente faz para um amigo, na casa da gente. Quando a gente vai fazer um relatório, um laudo, eu tenho que provar, eu tenho que fazer ensaio. Eu tenho que demonstrar aquilo que eu estou dizendo, né? Aquilo que eu estou afirmando. Ele não fez nada disso. Então, é fundamental proceder a uma inspeção correta e detalhada, realizada por profissionais experientes e certificados, que saibam identificar os pontos críticos de uma estrutura que está sendo inspecionada. E a gente tem vários documentos que
permitem fazer isso, inclusive a norma de inspeção predial, e agora, resultado da norma de inspeção predial, vão sair as normas de estrutura específicas para a estrutura. Então, a primeira hipótese é essa, a segunda é punção mais corrosão. O edifício Champlain estava aqui, ó, em Miami, na beira da praia. Eu não sei, vocês são suspeitos porque moram aqui, mas eu adoro praia, né? A gente adora. E praia não faz mal para nós, mas para a estrutura de concreto faz. Para a estrutura de aço faz. Para a estrutura de alvenaria, de cerâmica faz. O ambiente de praia é altamente agressivo para as estruturas, para os materiais em geral. Então, esse edifício estava num ambiente agressivo, apesar de ser um edifício de luxo e aparentemente bem cuidado. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: como só foi vistoriado aqui por baixo, ele não ia ver, ninguém ia ver nenhuma fissura aqui de punção. Só veria fissura de função olhando por cima, mas para olhar por cima ele tinha que tirar o piso e a impermeabilização. Tinha que chegar lá, tirar os pavers, arrancar um pedaço da impermeabilização para ver a laje. Se ele não vê a laje, ele não sabe o estado que a laje está, nem se tem fissura ou não. Isso não foi feito, apesar de que os pavers que estavam aqui em cima, no registro do relatório de quem inspecionou, disse que estava fissurado, que tinha muitos deles quebrados e fissurados. Ou seja, mais uma razão para eu retirar e ver o que está acontecendo embaixo. Então, eu vou calcular a punção aqui, ó, nessa cabeça mais solicitada. Não vou entrar nesse detalhe, porque senão a gente seria uma aula, né? Mas se você pegar dos projetos e tal, você tem o engastamento da laje da recreação com a laje do térreo, 25 centímetros de espessura, o concreto, a armadura, enfim. Tem todos os detalhes. Tem o detalhe da armadura superior, não tem armadura de punção vertical, mas tem armadura superior, armadura inferior. E aí a gente pode fazer aqueles cálculos que eu disse para vocês, né, e calcular 1.200 quilos por metro quadrado, pegar a área de influência e chegar à conclusão que aquele pilar recebia 50 toneladas. O pilar da laje de recreação, aonde? Naqueles cabeças de pilares mais carregados, que é onde tinha a jardineira, o carro, o estacionamento e as pessoas. Então ali eu tenho uma laje de 25 centímetros, só de laje, de peso próprio da laje, eu tinha 625 quilos por metro quadrado, então total 1.200. E eu tinha a possibilidade de fazer a laje com 27 megapascal, que é o que está no projeto, ou com 41,4, porque vocês sabem que ele está fazendo 41 no pilar, resolve fazer a laje com 41 também, podia, né, eventualmente. Então, calculei a quantia de armadura, e a quantia de armadura, taxa de armadura era 0,56%. E aí, se a gente for olhar o negócio da punção, como é que a gente calcula? Tem o perímetro C1, o perímetro C2, C', né? C1, C' ou C2, como a gente quiser, e a gente tem uma fórmula, tem tudo uma fórmula de como é que calcula esse perímetro e tudo mais. Então, eu peguei o da época, o mais antigo que a gente tinha ali, à mão, fácil, que é do hormigão armado, do livro do hormigão armado, do Montoya Messeguer Morando, do ano 2000, e aí apliquei as fórmulas lá, são duas formulinhas simples, né? A tensão resistente, é essa continha aí, e a tensão atuante solicitante de projeto, SD, essa outra continha. Tudo isso a gente tem, porque do projeto a gente tira qual é a quantia, qual é o canto, a espessura útil, a força, a quantia. Então, olha que legal. A tensão resistente por essa norma espanhola do ano 2000 dava 0,58 megapascal se o concreto fosse de 27,6. Se o concreto fosse de 27... Cadê? Bom, vocês acreditam. Se o concreto fosse de 27,6, dava 0,58. Se o concreto fosse de 41, dava 0,63. E a solicitante dava 0,59. Poxa, praticamente empatou, né? Está no limite.
E cadê o gama F? Não tem segurança desse jeito, né? O gama F, o coeficiente de majoração das ações, ficou em 0,98 e 1,07, um limite muito pequeno. Está no limite. Deveria ser quanto? Deveria ser 1,4, 1,5, que é o gama F que nós usamos no Brasil. Se eu pegar a norma 6118 de agora, 2014, aí a fórmula está aqui em cima, né? Muito parecida com aquela, está aqui em cima, da 0,63, 0,72. Se eu mudar o concreto de 27 para 41, e a atuante, a solicitante, 0,52. Né? Então, nessa daqui dava um coeficiente melhor de segurança pela norma brasileira de 1,21 a 1,38, um pouquinho melhor, mas ainda aquém do 1,4 que a gente deveria ter. E se eu usar o próprio ACI, a norma americana de 2014, se eu usar o ACI de 2014, é uma continha muito simples, é 0,25 do FCK, imagine, é resistente, é 0,25 de raiz do FCK. Então, dá 1,31, 1,60, e a solicitante é essa fórmula aqui, que dá 0,9. Então, pela norma americana, eu estava com um coeficiente de segurança legal. Olha que incrível. Quer dizer, a norma espanhola está ruim, a norma brasileira está ruim e a norma americana está bom. Porque a norma americana tem outras exigências que eu não estou considerando aqui. Ela tem outras exigências que eu não estou considerando. E pelo FIUB Model Code de 2010, eu também vou chegar à conclusão de que a resistência era pequena e a solicitante era alta. 500 toneladas, gama F, dá um coeficiente de segurança para lá de sem vergonha, abaixo de 1. Deveria ser 1,5. Resultado, ó, o ACI está legal, o Model Code está uma lástima, a norma espanhola está no limite, a norma brasileira passou um pouquinho. Né? A verdade está onde? Sabe Deus. Sabe Deus. Porque qual é a norma que está certa? Não sei. Né? É aquela que eu estou seguindo, do meu país. Né? É melhor usar a norma do país da gente, mas de vez em quando dá uma conferida com outras. Então, as normas não são iguais, evite usar só um pedaço de uma misturado com outra. É essencial proceder a uma revisão por pares do projeto estrutural antes de começar a construir. Quer dizer, eu faço um projeto, chamo um colega para examinar se está legal, poxa. Duas cabeças pensam melhor do que uma. A própria norma brasileira manda fazer o ATP. Então é legal você sempre chamar alguém e o cara vai falar para você, ô, meu, será que isso aqui não está no limite? Pensa bem, vamos melhorar isso. Tá? Então essa é a segunda possibilidade. Desde o início da obra, estava no limite a punção. Abriu fissura, corroeu porque estava perto do mar, depois de 40 anos caiu. É a segunda possibilidade. E a terceira, recalque diferencial. Esse aqui é bem rápido. É o seguinte, depois de 40 anos, será que essa torre não desceu mais do que esse trecho aqui que não tem carga? Praticamente nenhuma. Eu acho que eu jamais faria um projeto assim. Né? Eu sempre prefiro separar a periferia da torre. Como vocês viram lá, por questões de robustez, para não propagar os esforços de uma para outra. Por quê? Porque se essa torre aqui descer, ela vai puxar essa laje para baixo. Se ela puxar essa laje para baixo, ela vai aumentar a punção aqui, ó. Ela vai carregar a cabeça desses pilares e vai aumentar a punção. Então a gente fez um modelinho com as informações que a gente tinha e se aquilo lá descer 1 milímetro em relação a esse aqui, aumenta 3.000 quilos na cabeça dessa primeira estaca aqui. Se lá descer 1 milímetro em relação a essa parte. Se aumentar de 50 para 53 mil quilos, o coeficiente de segurança médio, vamos dizer que a verdade é a média, né? A média baixaria para 1,02. E se descer 2 milímetros, eu passo para de 50 mil, vou para 56.300. Se descer 2 milímetros em 40 anos.
de recalque diferencial. O que é 2 milímetros? Não é nada, né? Pode acontecer. Se aconteceu isso, já o coeficiente de segurança é 0,97, porque eu aumentei muito a carga na cabeça do pilar do lado. Nesses pilares aqui, ó. Que se aquele prédio lá estava tudo engastado, descer 2 milímetros em relação a esse aqui, vai aumentar a carga aqui e vai dar esse problema de punção. Essa é a terceira hipótese. Então são 3. O do muro, a punção no limite que deu corrosão na parte de cima que ninguém viu, e a terceira, recalque diferencial. O que recomendar à Torre Norte? Bom, proibir estacionar carro, revisar o projeto, inspecionar a fissura, promover uma junta, manda cortar logo isso daí, separa uma coisa da outra, porque vai que cai a Torre Norte também, morre mais 90 pessoas lá, Deus me livre. Né? E verificar o conceito de robustez. Aí o jornal já publicou que está escorado, que puseram os escoramentos lá. Não, é melhor separar essa laje do resto, pô, porque se ela cair, não leva o resto junto. Eu faria isso. Bom, então, lições aprendidas. Transparência para a sociedade e valorização da engenharia é fundamental. É fundamental fazer um portal, ser tudo público, porque a intenção não é crucificar ninguém, é ver, aprender com aquele acidente. Fazer o ATP, que é a análise técnica de projeto, que já está na norma brasileira. Fazer o ato, que é o acompanhamento técnico de obra, supervisão e controle, porque para que a obra você tenha garantia. A gente faz isso, viu, lá no escritório, a gente faz. A gente já pegou assim, por exemplo, faltando, sei lá, 3 barras de meia polegada numa viga. Não tem. E aí? Como é que fica a obra, né? Ato, acompanhamento técnico do uso, inspeção periódica, fazer inspeção periódica, que hoje é a inspeção predial, eu tenho uma norma para inspeção predial. Obras de manutenção preventiva, fazer as obras, cuidado com a água é terrível, não menosprezar a corrosão de armadura e escolher profissionais bem preparados. Bom, gente, estou à disposição, mas não deixo de dar uma mensagem positiva. 12 de outubro de 1931, esse senhor foi construído com concreto, com argamassa armada, né? E ele hoje tem 92 anos e está lá no Rio de Janeiro, né? Numa situação de altíssima agressividade. Quer dizer, fazer bem feito e fazer manutenção é a solução, né, da engenharia. Tá bom, obrigado. Muito obrigada, professor Paulo Helene. O senhor nos permite abrir para perguntas? Sim? Por favor, eu vou passar o microfone, porque como está sendo transmitido pelo YouTube, é importante que a pergunta seja feita pelo microfone. Boa noite, professor. O senhor já apresentou os problemas em fazer aquela estrutura da laje recreativa e do prédio engastadas. Tem alguma vantagem em terem feito dessa forma? Boa pergunta aí. É o seguinte, junta de dilatação tem uma vida útil de 5 anos, né? No máximo 10 anos, 8 anos, 6 anos, se for bem feito. Então ninguém gosta de junta de dilatação, porque vaza água, entra, aí o condomínio reclama que tem... Eu já atendi casos onde tinha uma junta, uniram tudo só para não ter dor de cabeça, entendeu? E não é assim, né? Um edifício, assim como um carro, você tem que trocar o óleo, tem que trocar o pneu, tem que trocar a pastilha de freio, não tem jeito, faz parte. Ah, não quero mais trocar pastilha de freio. Bom, e como é que faz para não trocar pastilha de freio? Não dá, né? Então, aparelho de apoio tem durabilidade pequena, junta de dilatação tem durabilidade pequena. São partes da estrutura que você tem que conviver com isso como se fosse um jardim. Você não aceita que o jardineiro vai lá uma vez por mês, pelo menos, para fazer o jardim? Então vai ter que ter um engenheiro
para fazer a manutenção do edifício, da estrutura, durante o resto da vida dela toda. Tá? E é muito mais barato fazer uma manutenção correta do que fazer o risco que pode não acontecer nada, a maioria das vezes não acontece nada. Eu sempre digo assim: esse aqui é o certo. Mas eu fiz daquele outro jeito errado. Já fiz 10 vezes, nunca aconteceu nada. Bom, tudo bem, um dia a casa cai. Você está fazendo errado. Pode ser que um dia a casa cai. Você deu sorte até agora. Né? É uma possibilidade. Professor Paulo Helene, primeiro uma honra estar aqui no nosso estado. Com certeza o senhor é um dos que a gente mais segue de doutores para fazer qualquer consulta, né? Aqui nós, não sei se todo o país, mas aqui em Florianópolis, principalmente Santa Catarina, a gente tem uma grande dificuldade quando faz inspeção dos projetos. Eu vi que no início ali, os projetos estruturais, pelo que eu entendi, eram de domínio público, é isso? Não. Tá. Eu entendo que eles só são de domínio público depois de uma tragédia. Depois de uma tragédia, aconteceu também lá com aquele acidente lá, com aquele atentado terrorista em Nova York. Existe um portal onde você tem todas as informações do acidente. Teve uma boate, tipo da Boate Kiss, que também aconteceu nos Estados Unidos, que também tem todas as informações, mas é depois da tragédia. Durante a execução, eu nunca vi nada público. Foi das pessoas, dos envolvidos, de quem projeta e de quem contrata o projeto. Tudo bem? Eu entendo que nos Estados Unidos, os documentos que eu conheço, lá é um pouco diferente. O CREA, os municípios exigem muitas comprovações do engenheiro projetista, do engenheiro construtor. Então, por exemplo, a habilitação profissional, ela não vale desde o primeiro dia igual a quem já tem, para quem é recém-formado, de quem já é formado. Depois de 4 anos você precisa fazer um exame, depois de 10 anos você precisa demonstrar pelo seu currículo que você está trabalhando na área e tem experiência para você continuar tendo direito a projetar estruturas, etc., e construir. Isso eles fazem, mas que eu não vi nenhuma exigência de que faça o ATP. A exigência que tem de fazer o ATP é na norma brasileira e a recomendação dos europeus, mas dos americanos eu não vi. Desconheço, vai ver que tem em algum estado, porque sabe que cada estado lá tem a sua própria lei, mas eu desconheço. Então, vou pedir mais uma vez uma salva de palmas para o nosso palestrante. Muito obrigada. Até eu que sou leiga, não sou engenheira, entendi muito bem a sua palestra. Algumas palavras não, mas eu entendi muito bem. Muito obrigada. O senhor gostaria de fazer o sorteio, né, professor? Vamos fazer o sorteio, então? Aqui. Nick, nós temos quantos na lista aí? 44. Então, vou pedir professor... Aqui, Estouco, né? Professor Paulo Helene, um número de 1 a 44. 27. 27, Nick. Vamos primeiro. São vários sorteios, né? E eu acho que poderia pegar se eu não estiver presente, o 27, pega o número imediatamente superior. A gente renumerou só Tá ótimo, ótimo. Né? Então tá perfeito. Então, vamos fazer... isso aqui depois entra em contato comigo, é uma assinatura anual da revista Concreto e Construção. Ela é trimestral, então vai dar direito a 4 exemplares. Se for sócio do Ibracon, já recebe normalmente, e aí passa para outro. Então, vamos lá, 27. 27, Nick. E ele hoje veio e falou assim para mim, olha só,
Olha o meu trabalho, referência, Paulo Helene. Olha aqui, Paulo Helene, ele é um dos seus admiradores, então merece a assinatura aí, ó. Ah, faz uma foto, Murilo, aqui, ó, a Jana. Aqui, a Jana ali já faz. Aqui agora para a Jana, Léo. Léo, aqui, ó, agora para a Jana. Ele me falou, assim que ele chegou, ele falou, professor Paulo Helene é minha referência bibliográfica em todos os meus trabalhos. Eu disse, então, tá aí, ó. Que legal, merecia, então. Professor, mais um número, então, de 1 a 44, vamos sortear mais um? Kita. Ah, o número dele eu já sei, 33. 33. Segunda, isso, Estocco. Paulo Marcelo, por favor. Isso, o senhor faça a entrega. O professor Paulo Helene faz a entrega e as fotos. Parabéns, Paulo. Qual o próximo, Estocco? O livro dos 50 anos do Ibracon, que traz toda a história do Instituto e do concreto aqui no país também, especialmente, e também vários testemunhos de profissionais, dos diretores, do que é o concreto, do que vem ocorrendo. É um livro, uma data muito simbólica e muito interessante a leitura. Então, estou com um número de 1 a 44, tirando o 27 e o 33. 22, cabalístico. Humberto Versalhes. Por favor, Humberto. Parabéns, Humberto. E por último, Estocco. Ah, o número 1. Então, ó, pode ser o último, então, para o número 1? Um vai ser o livro No Prumo, que é de autoria do professor Paulo Helene. É um livro fantástico, é realmente muito didático e é muito bacana aqui. De figurinha, fácil leitura. Mas tem a história do concreto, a evolução dentro do mundo, desde o alicerce da história. É um livro fantástico, depois até a gente se comprometeu, vai ter no acervo do CREA, a gente vai trazer. E é um livro fantástico. Eu digo que quem receber, aproveita a oportunidade, já pede uma dedicatória para o professor, que é um livro fantástico. Eu tenho esse livro assinado e é uma honra ter isso na minha estante. Número 1, então? Eu não me inscrevi. Número 1, Nick. Agenor, então, ó, o sortudo da noite aí, ó. Já pede um autógrafo para o professor Helene. Isso, já pega um autógrafo do professor, uma dedicatória aí já. Aqui tem caneta, Nicole. Isso, aqui, ó, pronto. Uma canetinha aqui, ó. Ah, tem ali também na pastinha. Ah, isso, na pastinha tem bloco, tem caneta. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor Paulo Helene pela brilhante palestra, também aos nossos... o pessoal que visualizou pelo YouTube, tivemos várias pessoas que também acompanharam essa palestra pelo YouTube. Como eu falei, ela vai ficar gravada no nosso canal do CREA-SC e também disponível na plataforma da Unicreia, que é a Universidade Corporativa. Presidente, faça o encerramento para nós, por gentileza. Ai, desculpa, um informe, perdão. Antes de sair, quem veio de carro, aqui saindo, acho que é a primeira ou a segunda sala à direita, Impact Hub, vocês carimbam o ticketzinho de estacionamento e ganha 40% de desconto, tá? Então já fica mais acessível para quem veio de carro, ok? Ótimo, isso é importante, hein? Bom, senhoras e senhores, uma satisfação de tê-los essa noite, principalmente com a palestra do Paulo Helene.
Alguns detalhes que hoje a gente aprendeu, e eu aprendi há mais de 30 anos, quando assisti a primeira palestra dele, é a questão da transparência. Tudo que a gente faz no nosso conselho está no nosso site. Tudo que tem, que o CREA faz, vocês podem vasculhar que vocês vão achar. E uma das coisas que nós inovamos no Brasil, o Sistema Confea-CREA tem um convênio de mais de R$ 1 milhão com a ABNT. E nós colocamos, depois de analisar o nosso convênio, à disposição dos nossos profissionais. Qualquer norma técnica da ABNT está disponível para consulta de qualquer profissional, empresa, com registro ativo no nosso CREA. Está lá. Faz parte da nossa biblioteca. Também tem a vantagem que você quer. Se você quer adquirir, tem 66% de desconto, 50% de desconto na participação de cursos, mas as normas estão à disposição de vocês. Então, não tem desculpa para errar, professor. Normas técnicas, NR, regulamentadoras, isso tem que ser disponível ao público, a todos os profissionais. Então não temos desculpa para dizer não conhecemos a norma, a gente não conhece a legislação. Então essa é uma grande oportunidade que vocês têm. Eu lancei o desafio hoje, fiz 2 enquetes num curso de egressos de uma instituição de ensino de Itajaí, da Univale. E olha que eu já divulguei nesse grupo por várias vezes. E pasmem, a grande maioria disse que não conhecia, não sabia que essas normas estavam disponíveis. Teve gente que colocou e disse assim, pô, eu acabei de comprar mais de R$ 1.000 de normas para o meu trabalho. E nós estamos oferecendo gratuitamente essa consulta. Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela participação, por vocês estarem aqui nessa terça-feira. Dia 6 nós vamos ter o nosso CREA Summit, com palestras 7 e 8. Era 6 e 7, né? Mudou para 7 e 8 para privilegiar todos aqueles que estão vindo do interior. Nós vamos fazer uma sexta-feira à noite e um sábado o dia inteiro de imersão, de aprendizagem, enfim, queremos que vocês sejam os melhores profissionais do Brasil. Santa Catarina sempre teve esse destaque e vai continuar sendo. À exceção do Paulo Helene, que eu já falei para ele, Agenor, eu também sou fã dele, tá? Então é chover no molhado, né? Então, muito obrigado, professor. Foi excelente a sua palestra. A gente não tem palavra, né? E temos o Ibracon, dia 18, que inicia de outubro, 18 de outubro. Pessoal, muito obrigado e boa noite a todos. Que voltem com segurança para seus lares.